Estamos de volta e, como prometido, a gente vai continuar ouvindo a entrevista do Luciano Viana, que disse também nunca ter visto ninguém ser julgado dessa maneira. Também nunca vi, viu? Eu nunca vi ninguém ser julgado, né, em nenhuma instância aonde as pessoas que têm que punir sequer lê o processo para entender, pelo menos, para não cometer uma injustiça, né? E que eu pude presenciar ali, que todos, né, até porque a diretoria acompanhou e várias pessoas acompanharam, eu recebi várias ligações, né, de presidentes de times da segunda divisão, não vou citar nomes aqui porque eu acho que não é necessário, revoltados, né, com essa situação, porque eles sabem que se tem uma coisa que o americano merece, né, é respeito por tudo aquilo que fez dentro do campo. Verdade, ele falou uma coisa que é verdade. O americano merece respeito pelo que fez dentro do campo. É muito triste você ver um time indo para um triangular final, ocupando uma vaga que é do americano, com uma vaga que não foi conquistada dentro do campo. E ele lembrou uma coisa, realmente, Amanda, que passa despercebido por muita gente. Primeiro, o americano só teve 2 derrotas no campeonato. Uma para o Olaria, no começo do campeonato, e essa para o Campos agora por 3-1. Foram as 2 derrotas do americano nos 2 turnos, né, do campeonato. Ou seja, uma brilhante campanha. E ele não entende o seguinte, veja bem, americano na primeira instância, que foi no TJD da Federação Carioca, venceu por 5-0, na segunda por 6-1, quer dizer, 11-1, e vai para um tribunal em São Paulo, onde ninguém não sabe nem o que está acontecendo. Perguntaram, inclusive, entendeu? Esse julgamento aqui de time da primeira ou segunda divisão do Rio. Outro perguntou, mas o americano não foi campeão do primeiro turno? O americano não foi campeão do primeiro turno nenhum. Então as pessoas estavam se inteirando para saber do que estava acontecendo, né? Aí o americano perde por 6-1. Quer dizer, o que esse Superior Tribunal de Justiça atestou? Que as outras 2 instâncias, né, por onde passou o julgamento, não entendem nada. Sabe o que é mais triste? Não cabe recurso e o americano está realmente fora do triangular final por causa da máfia da nossa federação. Mas tem uma coisa, você sabe o que vai acontecer? Aconteceu o seguinte, o Luciano disse que ele, inclusive, está com documentos, não é o americano que vai entrar em justiça comum, o resultado foi acatado, não cabe mais nenhum recurso dentro da justiça esportiva, entendeu? Tanto que os jogadores já foram até liberados, eu ia falar sobre isso daqui a pouco, mas ele lembrou uma coisa muito interessante, que o presidente do Itaboraí, após o julgamento, falou nas redes sociais todas, nos sites esportivos todos, ele disse assim, está aprovado, é para vocês ficarem sabendo que em campo, no tapetão, ninguém ganha do azulão. Isso é o quê? É sinal de que... Que absurdo. Né? Ainda disse que ia dar uma de Eurico Miranda, acender um charuto. Aí o que o Luciano disse, é muita diferença dele para o doutor Eurico Miranda. Falta de respeito, viu? Falta de respeito com o torcedor, falta de respeito com o americano e falta de respeito com o esporte. Isso não existe. Falta de respeito com o futebol. E agora ainda quer que hajam inscrições novas para esse triangular. Palhaçada. Isso não existe. O Luciano fala também sobre os jogadores que já foram dispensados, olha só. Ô Cândido, assim que eu saí do julgamento, eu só usei o telefone uma vez. Foi para ligar para o Dr. Carlos Abreu, presidente do conselho, pedir a ele que viesse aqui no CT, né, e liberasse todos os jogadores. Porque é o que eu falo, cabe a nós ter a responsabilidade de administrar o americano. E o americano, nesses 2 anos, não deve R$1 a ninguém. Porque nós administramos o americano como nós administramos a vida pessoal, cada um administra a sua parte profissional, então nós temos que ser conscientes disso, né? Então os jogadores foram liberados, né, para você ver que nenhum deles falou nada, reclamou de nada, como o ano passado, porque nós vamos cumprir tudo aquilo que tem que ser cumprido, rigorosamente. Para isso tem que ser pago todos os impostos,
né, tudo. E aí a gente tem que tomar as providências rápidas. A gente sabia que a coisa estava decidida, a gente não pode deixar 40 homens comendo, bebendo. A conta de luz dessa primeira parte aqui são 17 mil por mês. Porque tem 20 suítes onde os jogadores têm total conforto. Os jogadores saíram daqui chorando. Então, o que nos deixa satisfeito também é de ver que tudo aquilo que a gente fala, não só com os jogadores ou com os funcionários nossos, eles acreditam na gente 100%. Não fazem nenhuma reivindicação, não faz nenhum questionamento. Porque eu digo sempre a eles, principalmente aos jogadores, eu trato eles como eu gostava de ser tratado. A gente vê aí a expressão de tristeza muito explícita no rosto dos dirigentes do Americano, e esse é o sentimento, acredito, que paira na nossa cidade, né? Independente de clubismo, independente de rivalidade. É claro que às vezes o torcedor acaba torcendo para o outro time não ganhar, cair e tal, mas ver um time ser penalizado dessa forma, injustamente, vamos falar a verdade, injustamente, através de uma rede de corrupção, e nessa bagunça que foi feita pela federação, desculpa, não há rivalidade, não há clubismo que justifique um torcedor ficar feliz por uma coisa dessa acontecer com outro time. Exato. Então eu acho que esse sentimento de tristeza e até um pouco de revolta é o sentimento que paira o esporte na nossa cidade. É um absurdo, como eu falei, é uma falta de respeito com o torcedor, com o Americano, com a campanha brilhante que o Americano fez nessa Série B e um desrespeito com o futebol. Eu acho que como apaixonados pelo futebol, independente de para qual time a gente torce, independente de para qual time você torce, o que foi feito com o futebol foi uma, desculpe o termo pessoal de casa, sacanagem. Eu não vejo outra palavra. E tem outros dirigentes do Americano que estavam lá, o Jonas Mendes, Fábio Rangel, Dr. Marcos Luciano, Ariel Chacra. E o Fábio Rangel, inclusive, falou revoltado, ele disse, olha, o Americano tinha 2 times para botar em campo, tinha. O técnico tem autonomia de botar o time que ele quisesse, primeiro ou segundo time. Agora, ano que vem, o Americano vem com 2, não, vem com 3 times. E pode alternar quantas vezes quiser. Um sentimento de revolta, realmente. Só para dizer, eu sei que o torneio Otávio Pinto Guimarães, mais tradicional torneio de categorias de base do estado do Rio de Janeiro, exatamente. O torneio teve a primeira rodada no final de semana. O Fluminense derrotou o Duque de Caxias por 4-0, Madureira 4, Barcelona 1, Flamengo 1, Olaria 0 e o Roxinho Campos ganhou do Itaboraí Profute por WO, no caso, por 3-0. Veja as anotaçõezinhas dele. Tá tudo anotado. É tudo emboladinho, só ele que entende. Abraço para o Gabriel Glória, para o Roberto, para o Elmo Cordeiro e para o Semitaxista. Um abraço também. É isso aí, um abraço para você que está ligadinho aqui no Esporte Total e fica o nosso apelo para aqueles que fazem do futebol uma política e um comércio. Futebol é esporte e assim é que ele tem que acontecer. Que o futebol passe a ser respeitado, principalmente pelas nossas federações que estão envolvidas nesse monte de bagunça aí. A gente tem que ir embora, o Esporte Total volta amanhã 1h30 da tarde. Até lá. Tchau. Eu nunca vi ninguém ser julgado, né, em nenhuma instância aonde as pessoas que têm que punir sequer lêem o processo.